E é motivo de grande alegria, é motivo de louvarmos o nome do Senhor, é motivo de poder testemunhar, como a lição falou, né? Daquilo que Deus tem feito na nossa vida e na vida dos nossos. É uma alegria grande estarmos juntos aqui na Igreja do Aeroporto, depois desse período aí de pandemia. Mas, sabe, apesar dessa crise toda, Deus tem mostrado o seu poder, diga amém. Deus tem levantado uma igreja que não depende das quatro paredes para ser igreja, mas uma igreja viva, uma igreja que faz parte do corpo de Cristo, uma igreja que é o corpo de Cristo, ministrando aos necessitados, sendo relevante na sua comunidade onde está inserida, pregando o evangelho, falando daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, e é motivo de felicidade, irmãos. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores. Quero saudar todos aqueles que não vieram, que estão em casa, estão assistindo, quem sabe aí, e é uma comemoração diferente, mas a gente não deixa de celebrar. São 70 anos da existência do clube, que tem salvado do pecado e guiado no serviço. E o Clube de Desbravadores existe para isso, para salvar e para servir. Isso que eles têm feito, inclusive nesse período de crise que nós estamos passando. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém? Eu estava pensando, você que está em casa também, receba o nosso abraço. É um culto que está sendo transmitido. Você que não pôde vir à igreja e que está assistindo de casa, também receba aí o nosso abraço, o nosso afeto. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Sabe, eu estava pensando esses dias sobre uma palavrinha que às vezes incomoda a gente, que a gente não gosta muito. O nome dessa palavra é processo. Vou dar um exemplo. Essa palavra incomoda e eu vou dizer por quê. A gente gosta do resultado, mas dificilmente a gente está disposto a pagar o preço para poder ter o resultado. E o preço é aquele atozinho entre o sonho e o resultado. Entre o sonho e o resultado existe uma palavra chamada processo. Nós queremos ficar bons, mas às vezes a gente não quer passar pelo processo do tratamento de alguma doença, de alguma coisa. Às vezes a gente quer tocar um instrumento, e eu lembro disso de forma muito clara quando eu era adolescente ali. Eu lembro que a turma gostava muito de tocar violão, né? Todo mundo tocava violão e tocava muito bem e tal, e tinha um grupo de adolescentes e jovens da igreja, e eu disse, eu vou aprender a tocar esse negócio aqui, que esse negócio é bom. Esse negócio aqui tem futuro. E era a turma assim mais, né? E a turma saía por ali, nas praias, e nas serenatas, e tudo, e era uma época muito gostosa. E eu lembro que eu disse, eu vou aprender a tocar. Um amigo meu disse, aprende que eu te ensino. Fechou. Eu peguei o violão, irmãos, e eu lembro que as primeiras notas ali, elas não saíam do lugar, e o dedo ficava duro, e era sem jeito. Eu achava bonito, mas não sabia, e tentei aprender, mas não tive paciência para aprender, e eu me recordo que eu não saí das primeiras notas. Quer dizer, eu quis aprender a tocar, mas eu não quis pagar o preço do processo para poder aprender a tocar. Me lembro de outra ocasião também, que foi a época do piano. Pensa num órgão bonito que eu acho, é o piano ou o teclado, né? Aqueles fundos musicais de apelo, que são muito bonitos, aqueles clássicos, e as marchas nupciais, né? A noiva entra, e eu disse, um dia eu vou aprender a tocar, quem sabe tocar numa marcha nupcial dessa, é tudo muito bonito. E um dia eu fui para uma formatura de um recital de piano, de um conservatório de música, quando era capelão de escola, assim que eu comecei o meu ministério, e eu lembro que tinha uma amiga nossa que estava se formando em piano. Eu cheguei para ela no final, eu disse, é tudo muito bonito, eu acho que eu vou entrar nesse negócio, eu vou aprender a tocar piano. Ela disse, pastor, se prepara. Por quê? São pelo menos 8, quanto tempo, minha filha? 8 anos. Aí eu pensei comigo, eu estou fora. Eu estou fora disso, que é muito tempo, é mais do que medicina. Medicina são 6, aqui são 8 anos, eu não vou ficar esperando 8 anos para poder aprender a tocar piano, e muita coisa passou pela cabeça. Quer dizer o seguinte, eu sempre achei bonito, mas quando eu tive oportunidade de aprender a tocar, eu desisti, porque eu não estava disposto. Eu, por exemplo, me incomoda, os processos, eles às vezes incomodam, mas sabem, Deus é um Deus de processos. Se você observar na criação do mundo, por exemplo, Ele criou o mundo em 6 dias, e em cada dia aconteceu um processo ali, sim ou não?
E cada dia ele começou a formar. Num dia ele separou as águas da terra seca, num dia ele criou os animais terrestres, animais aquáticos, vegetação, e foi dando cor, dando forma. Eu fico pensando que ele poderia ter realizado tudo isso numa palavra, sim ou não? Porque Deus, ele tem o poder de criar a partir do nada, a partir da palavra revelada, e ele poderia ter feito isso, mas ele não fez isso. Ele escolheu uma maneira totalmente diferente. Por que será? Por que será? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus, ao invés de criar tudo em 10, em 5, em 1 minuto, ele criou em 6 dias. Porque Deus escolheu o processo. Ele escolheu selecionar os dias em 6 momentos, 6 dias. Ele cria num dia, ele avalia aquilo que criou, ele descansa, e no outro dia ele começa a criar novamente. Interessante isso. Aí eu fico pensando que é um processo totalmente diferente do meu e do seu, porque tudo da gente é muito rápido, né? E a gente pensa, a nossa agenda, irmãos, olha, outro dia eu estava pensando nisso, a nossa agenda é diferente da agenda de Deus. Porque a agenda de Deus, ela existe por um processo e por uma intencionalidade. A agenda de Deus, ela é avaliada. A agenda de Deus, ela é perfeita. A nossa agenda, ela é atropelada. Olha, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e o tempo não dá. Eu marco 3, 4 compromissos num dia, e aperto tudo, e sacrifico às vezes a saúde, sacrifico horários de sono, e percebe? Deus, de forma didática, ele cria através de processos, e o mundo foi criado, e o último processo da criação qual foi? Foi o ser humano que foi criado à imagem e semelhança dele. E quando ele cria a imagem e semelhança dele, ele diz, não, está tudo muito bom. Agora vem o 7º dia, e ele faz o que, irmãos, no 7º dia? Ele descansa, contempla aquilo que criou, viu que era muito bom, estava tudo muito bem avaliado, estava tudo muito bem organizado. Deus, ele consegue criar a partir do nada, e ele consegue transformar o caos em ordem. Ele começa a transformar aquilo que não tem cor em algo colorido, aquilo que não tem vida. Eu acho impressionante a maneira como Deus usa processos em várias situações. Lembra-se do livro de Ezequiel, né? Capítulo 37, quando Deus leva o profeta em visão. Você lembra disso? Ao vale de ossos secos. E ali havia ossos secos, totalmente desconexos. E aí ele pergunta, o que você vê para o profeta? E o profeta diz, eu vejo ossos secos. Aí depois que vem a palavra do Senhor, ele começa a soprar, aquilo ali começa a ganhar vida, e os tendões começam a se juntar aos tecidos e se formarem novamente. Aquilo que era desconexo passa a ser integrado, aquilo que era disperso começa a ser organizado, e aquilo que não tinha vida começa a ter vida pelo poder da palavra do Senhor. Sabe, eu fico pensando de como Deus, ele é capaz de criar a vida, e ele faz a partir de um processo. Por isso que Deus é o Deus dos processos. Sabe, quando eu abro a Bíblia, abra a sua Bíblia por bondade, no Salmos, capítulo 139, olha o que diz aqui. Capítulo 139 do livro de Salmos. O salmista aqui começa a falar acerca da vida, e ele fala do processo gestacional de uma vida. A gestação, ela existe por conta de um processo também. E é interessante a maneira como o salmista vem descrevendo tudo isso, a partir do verso 13. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Salmos capítulo 139, a partir do verso 13. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E eu gosto dessa palavra, né? Entretecido, como nas profundezas da terra.
Aí o verso 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. A profundidade como o salmista fala acerca da vida. E sabe, eu admiro também o processo gestacional. Ele fala o seguinte: olha, eu fui formado no ventre da minha mãe e os meus livros foram escritos pelo Todo-Poderoso. Antes de eu vir à vida, Deus já sabia como seria a minha vida. Ele já conhecia. E eu gosto de algumas palavras que ele utiliza aqui, como por exemplo, ele me desenhou, ele me entreteceu. Nós fomos desenhados pelo Senhor, diga amém. Nós fomos pensados pelo Ele, pensou como seria a nossa vida. Ele começou a escrever a nossa história antes dessa história ser protagonizada. Percebe a grandeza disso? Ele começa a pensar na nossa vida, na nossa estrutura. Mas é isso, ele começou a desenhar, ele começou a entretecer, ele começou a pensar. Eu fico pensando nos sistemas, cada órgão vital do nosso corpo. Ele começa a desenhar os nossos neurônios, como seriam os nossos pensamentos, as batidas do nosso coração, a relação dos órgãos vitais, a respiração. Ele programou tudo e ele fez isso a partir de um processo chamado de processo gestacional. Quantas mamães a gente tem aqui? Deixa eu ver as mãos. Mamães. A maioria das mulheres aqui são mães. Vocês sabem disso. Agora outra pergunta. Quantas de vocês tiveram desejo durante a gravidez? Vontade de comer alguma coisa. Eu acho interessante essa fase, viu? Lá eu participei de um processo. Tem gente que diz assim: eu tive grávida. Eu não tive grávida coisa nenhuma. Tem homem que brinca e bota aquele barrigão ali para tirar foto e tudo mais. Olha, nós estamos grávidos. Eu fico pensando, você não está grávido, né? Gravidez é um privilégio dado unicamente à mulher. Agora a gente é envolvido no processo, completamente, tem que ser, né? E aí eu fico pensando, obrigado, eu falei em água, o santo, não, eu falei em refluxo, o santo trouxe água, obrigado, você adivinhou. Ajuda. Obrigado, viu? Eu fico lembrando dos desejos. Lá perto de casa tinha uma coxinha de batata. Era uma coxinha bem feita, massa de batata com molhinho de alho, era muito boa. Coxinha do Gago, o nome do indivíduo. Lá em Salvador, fui pastor em Salvador 5 anos e alguma coisa. E aí eu me recordo que tinha essa coxinha. Quando minha esposa engravidou, aí começou, né? Ele não fazia delivery, e aí dava 11 horas, aquele sono começando a ficar bom, irmãos. Aquela cutucada de leve, né? Meu filho, oi. Aquela coxinha. Né? Você podia ir lá buscar para mim, não é? Eu pensava, Andresa, já são 11 e pouca da noite, mas dá tempo, fecha de meia-noite, né? Os desejos, né? Os processos aí. 8º mês, você que é mamãe, a depender do formato da criaturinha que está ali dentro, a pessoa dorme meio que sentada, né? Para dirigir é um aperreio, porque passa o cinto ali e o barrigão chegando perto do volante, aquele incômodo terrível, e tem uma hora que tem que parar um pouquinho de dirigir quando já está perto, né? Enfim, por mais prematuro que o bebê seja, pelo menos 7 meses ele tem que esperar, por mais agoniado que seja, irmãos, porque existe um processo gestacional. Os únicos seres humanos que não passaram por esse processo foi Adão e Eva. Foi criado ali na hora por Deus, mas depois todos passaram por esse processo. Aí quando eu olho na Bíblia, todos os processos bíblicos, a formação do mundo, a maneira didática como Deus fez, quando eu vejo a formação física do homem,
eu percebo o seguinte: Deus é um Deus de processos, e Deus ele utiliza processos para trabalhar muitas vezes a nossa vida. Os processos de Deus, eles são intencionais, e deixa eu dizer uma coisa para vocês: os processos nem sempre são fáceis, nem sempre são convenientes. Aliás, muitas vezes esses processos eles são inconvenientes, doloridos. A gestação, por exemplo, estava falando dela, né? Às vezes ela é inconveniente, muitas das vezes. Dolorida. Acontecem algumas coisas. Sabe, quando eu fico pensando na maneira como Deus realiza os processos espirituais na nossa vida, não é diferente também, sabe? Deus ele realiza processos espirituais e tudo começa a partir. Olhe, por exemplo, a igreja cristã como surgiu. A igreja cristã surgiu a partir de um processo. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, complete a frase, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus e João Batista, o Messias prometido, e aquele que anunciaria esse Messias, e aquele que seria a voz que clamava no deserto, anunciando salvação, perdão dos pecados, João Batista. 2, depois a escolha dos 12, sabe, eu fico pensando o processo da escolha dos 12, de vez em quando eu tento entender. E é meio complicado de entender, porque aqueles 12 eram complicadinhos, irmãos. Olhe para os 12 e você vai perceber que o critério que Jesus usou é totalmente diferente de todos os critérios que se usa hoje para contratar pessoas, para selecionar líderes, normalmente a gente espera aqueles que tenham mais habilidades, aqueles que se destacam mais. Jesus escolheu justamente os improváveis, e eu fico pensando por quê, e às vezes só me vem uma resposta à mente. Sabe por quê? Muitas vezes Jesus escolheu e escolhe ainda pessoas improváveis, é para que fique claro que não somos nós, mas para que fique claro que é Ele. Jesus escolheu os 12 para mostrar de forma clara que é Ele. E todas as proezas realizadas, e tudo aquilo que foi realizado, não aconteceu por causa deles, mas aconteceu por causa dEle. Essa é a diferença. Aí depois os 70, os 120, os 3.000 batizados, os 5.000. E essa igreja começou a ganhar forma, mas tudo começou a partir de um processo. Homens e mulheres que tiveram as suas vidas muitas vezes sacrificadas, homens e mulheres que pagaram um preço totalmente complicado, um preço duro de ser pago. Alguns perderam a sua vida, ofereceram a sua vida por conta, em prol do Evangelho eterno. Isso me leva a pensar uma outra coisa, né? É muita pretensão nossa querer vida fácil, quando a maioria dos discípulos, a maioria dos pioneiros dessa igreja, e quando eu falo pioneiros dessa igreja, eu não me refiro só à igreja adventista do sétimo dia, não. Quando eu falo pioneiros dessa igreja, eu me refiro aos pioneiros da igreja cristã. Eles passaram por momentos assim avassaladores na vida, por um propósito muito maior. Aí eu fico pensando, por que eu quero ter vida fácil? É muita pretensão, você não acha? Olhar e querer passar por toda a vida sem ter nenhum tipo de problema, sem querer enfrentar processos e sem querer, sobretudo, extrair as lições que esses processos podem trazer para a minha vida. Formação física, Deus trabalha com processos, mas sabem, Ele trabalha muito mais com processos na nossa formação espiritual. O que dizer de Moisés, irmãos? Moisés passou 40 anos achando que era grande coisa, né? Convivendo ali no Egito, estudando as ciências do Egito,
participando das decisões da corte, sendo preparado para ser o próximo faraó. Aí Deus coloca aquele homem num deserto e passa mais 40 anos para mostrar uma coisa e para ficar evidente uma coisa, que ele não era nada se não fosse alguém maior do que ele. Moisés precisou passar pelo processo do deserto para entender quem de fato ele era. Sabe, eu fico pensando, Deus ele não traz nenhum desastre para a nossa vida, mas às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente possa pensar um pouquinho. Sabe, essa pandemia trouxe muita reflexão de prioridades. Muito casamento foi embora, né? 80% do número de divórcios aumentou só aqui em Pernambuco. Mas sabe, eu ouvi de um irmão de igreja outro dia algo diferente, que contraria essa estatística, dizendo assim: pastor, a pandemia serviu para uma coisa, para mim, né? Eu disse: o que foi? Ele disse: salvou o meu casamento. Eu disse: amém. Muita gente está se separando, salvou o teu, que bom, glória a Deus. Porque a gente está sendo obrigado, pastor, a passar mais tempo junto, né? Está sendo obrigado a conviver mais, e a dialogar mais, e a resolver os problemas de frente, a confrontar com os problemas, aprender a confrontá-los e a resolvê-los com Deus, e tem sido uma bênção. Eu disse: louvado seja Deus por isso. Mas sabe, não é fácil. Eu penso que essa pandemia é uma oportunidade que Deus está nos dando para poder suportarmos uma crise ainda maior, que não está muito longe. Vou repetir, eu penso que essa pandemia seja uma oportunidade que Deus está nos dando para enfrentarmos uma crise ainda pior, não muito longe. Nos preparar para isso, nos moldar para isso. E quanta gente tem dado valor à igreja. Outro dia encontrei alguém: pastor, estou com muita saudade, ainda não posso ir por conta dos protocolos, mas a saudade é muito grande e a gente não pensou. Eu digo para você, quem confiava muito numa instituição por trás, de uma igreja para poder adorar, de uma igreja para poder servir, de uma igreja que servisse como uma espécie de âncora, de moleta espiritual, precisou aprender a adorar a Deus, independente de um templo físico. E deixa eu dizer para você, Deus causou um despertamento na nossa igreja, e eu louvo a Deus por isso. Na nossa geografia eu tenho visto vários movimentos. Ninguém passou fome dos filhos de Deus, diga amém. Porque uma igreja se levantou estando fechada. Olha, uma igreja se levantou mesmo que ela física esteja fechada, para mostrar que nós não dependemos de uma igreja física para adorar, nós não dependemos de uma igreja física para servir, nós não dependemos de uma igreja física para testemunhar. Porque a igreja é o corpo de Cristo e somos nós. Uma igreja que serviu tanto, uma igreja que foi fiel, mesmo com pouco, uma igreja que testemunhou independente de qualquer coisa, uma igreja que pregou o evangelho. Irmãos queridos, os números de estudos bíblicos aumentaram para a honra e glória de Deus. 120 estudos virtuais eram dados no Brasil por dia. Hoje são mais de 2.000 estudos virtuais. O Espírito Santo tem tocado os corações, tem incomodado as vidas, e esse período de pandemia tem sido um desastre. A gente tem acompanhado as notícias, mas sabe de uma coisa? Tem servido para reflexão, tem servido para construir uma igreja mais forte, tem servido para construir o caráter de cristãos mais firmes na palavra do Senhor. Sabe, eu fico pensando que quando Jesus ascendeu aos céus, não tinha mais ou menos ali 500 pessoas. Você lembra do que aconteceu ali? 500 pessoas, ainda falando da igreja primitiva. Ele ascendeu aos céus e disse o seguinte: vocês vão ficar no cenáculo, confinados. Houve um confinamento naquela época. Vão ficar confinados no cenáculo. Agora deu certo a frase. Vocês vão ficar confinados no cenáculo 10 dias.
10 dias de isolamento social, 10 dias de confinamento. Você lembra o que aconteceu? Nasceu uma igreja forte, nasceu uma igreja viva, nasceu uma igreja missionária, nasceu uma igreja que pregou com ousadia. Essa igreja num só dia cresceu 25 vezes mais quando 3.000 pessoas foram batizadas. Essa é a igreja referência entre o Antigo, o Novo Testamento, a era moderna e a era pós-moderna. Se tem uma igreja que serve de modelo, era essa igreja. Nem templos bem construídos eles tinham. Eles se reuniam nas casas. As casas eram adaptadas para reunião, que era chamada de sinagoga. Eles não tinham os recursos. Inclusive, nós somos a geração de cristãos mais próspera. É isso. Mas nós não temos ainda o que eles tinham. A gente precisa. Pastor, não tem, não, ainda não. Mas nós temos uma promessa. Eu quero terminar com essa promessa, Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Essa é a promessa que nós podemos nos apegar. Essa é a promessa que nós podemos, esse processo de Deus que Ele quer fazer em nós, é um processo que vai nos permitir sermos uma igreja viva. E deixa eu dizer para você, não fuja dos processos de Deus, mas aproveite os processos de Deus para sair deles mais maduro, mais filho de Deus, mais cristão, mais dependente do Senhor e mais missionário para a honra e glória de Deus. Olha essa promessa aqui, irmãos, verso 19, arrependei-vos. Quem fala aqui foi alguém que experimentou essa palavra, né? Arrependei-vos, o apóstolo Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa é uma promessa, porque se isso acontecer, vamos receber o refrigério do Senhor. Aqui fala alguém que passou por essa experiência, sabe? Alguém que tem autoridade para falar de perdão, é alguém que já perdoou. Alguém que já teve que perdoar algo difícil. Essa pessoa, quando perdoa, essa pessoa tem autoridade para falar. Alguém que passou pelo processo do arrependimento, se arrependeu de verdade, tem autoridade para falar. Pedro, ele teve autoridade. Pedro foi, lembra, né, de Pedro? Muito corajoso, quando cortou ali a orelha de Malco no monte, né, você lembra? Ainda bem que foi ruim de pontaria. Foi valente ali para cortar a orelha do outro. Era valente, impetuoso, intempestivo. Na hora de assumir Jesus Cristo, você lembra do que aconteceu, né? Negou a Jesus Cristo, mas se arrependeu. E o que aconteceu? Jesus o restituiu aquilo que ele era. E por isso ele fala com autoridade. Ele fala com autoridade quando ele diz assim: arrependam-se, se convertam, se voltem para Jesus, porque quando isso acontecer, vocês receberão o refrigério do Senhor. E Ele vai enviar. Aqui Ele não está falando da primeira vinda, porque Jesus já tinha vindo. Aqui Ele está falando de quê, irmãos? Da segunda vinda de Cristo. Quando Ele diz assim, Ele enviará o Cristo, a segunda vinda de Cristo. Olha o processo: se arrependam, se convertam, recebam refrigério, e quando vocês receberem o refrigério, vocês receberão também o poder do Espírito Santo, para falar com autoridade, para falar com ousadia, e Ele vai enviar o Cristo, Ele vai voltar uma segunda vez, e o último processo de Deus, no processo da salvação, vai ser concluído para a honra e glória do Senhor. Existe um processo de salvação. Justificação é o primeiro processo, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Santificação é o segundo processo, é aquilo que Ele faz em nós
Não sou eu, não é você, é Ele em você, é Ele em mim. E esse terceiro processo, irmãos, é a glorificação, vai acontecer aqui, na segunda volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, é a nossa maior esperança. Quando Jesus voltar, mas a Bíblia diz o seguinte: vocês precisam se voltar para Ele, vocês precisam se arrepender, buscar o refrigério do Espírito e da presença do Senhor, e quando a presença do Senhor for forte em vocês, Deus vai levantar uma igreja tal qual essa igreja de Atos. Amém? Essa igreja de Atos, uma igreja viva, uma igreja vitoriosa. Se eu estou falando com alguém que está passando por um processo difícil na vida, eu não sei qual é a sua vida, eu não sei quais são as suas lutas, eu sei quais são as minhas, mas de uma coisa eu sei: não fuja dos processos de Deus. Pastor, estou passando, alguém outro dia me disse assim: pastor, estou passando por um deserto. Eu disse: toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo alguém que passou por um deserto, mas passou com Jesus, sabe o que acontece no final? Deus vai transformar o deserto em oásis para a glória do seu nome. Lute com Jesus até o final e você vai ter a vitória. De repente está difícil, tá? De repente é uma crise que você olha: meu Deus do céu, que crise é essa? Parece que não vai passar. Fica tranquilo. Salmos, capítulo 23, você conhece. O que diz lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando eu olho para o lado, eu percebo: eu não preciso temer, porque eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. E se eu for até o final desse vale, pelo poder do Espírito Santo, nós teremos a vitória em Jesus Cristo. E o último processo que Ele vai realizar na nossa vida vai ser o processo de transformação para a glória do Seu nome. Vai ser o processo de nos transformar numa igreja viva, vai ser o processo de nos transformar numa igreja ativa, vai ser o processo de nos transformar pelo poder do Espírito numa igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Meu desejo é que o Senhor nos abençoe. Meu desejo é que o Senhor nos alcance com a sua graça. Meu desejo é que nós possamos dizer para Ele: Senhor, me cura, me transforma. É um deserto grande que eu estou passando, mas Tu és o Deus dos processos. Assim como o Senhor usou o processo para a criação do mundo, assim como o Senhor usou o processo para a minha formação física e cuidou de cada detalhe, teceu, entreteceu. Olha o que a Bíblia fala: nós fomos desenhados pelo Senhor, assim como o Senhor me desenhou. Assim como o Senhor controla o processo da minha respiração, assim como o Senhor controla as batidas do meu coração. Pai, me ajuda a segurar nas Tuas mãos, para que os processos do Senhor na minha vida, mesmo que sejam inconvenientes, mesmo que causem dor, mesmo que causem incômodo, como causou na vida de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres de Deus, mas me ajuda, Senhor, a passar por eles e a ser vitorioso e vitoriosa, em nome de Jesus. Se você quer se unir comigo nessa oração, levante sua mão, fique em pé onde você está. Vamos pedir isso a Deus, vamos clamar isso do Senhor, vamos dizer assim: Senhor, Tu és o Deus dos processos, que o processo dessa pandemia sirva para me fazer uma pessoa mais forte, mais dependente do Senhor e mais vitorioso em Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos o Teu nome, Pai, porque apesar de todos os infortúnios da vida, todos os dissabores, todos os problemas que temos passado, a Tua graça e a Tua destra não nos desampara. Obrigado porque o Senhor tem usado ao longo da Bíblia processos. Tu és o Deus dos processos, Senhor. O Senhor criou o processo da nossa formação física. O Senhor pensou em tudo. Sabia o que seria escrito da nossa vida antes mesmo de nascermos, de chegarmos à existência. Às vezes passamos por processos dolorosos, Pai, inconvenientes.
mas a semelhança do que aconteceu com homens da Bíblia e mulheres também, que aconteça na nossa vida também, Pai. Que esses processos nos moldem, nos ajudem a construir um caráter mais sólido e nos ajudem a ser pessoas mais dependentes do Senhor. Fica conosco, nos alcança com a Tua graça, nos dê a vitória. Essa vitória não é nossa, essa vitória é Tua, e por isso nós oramos agradecidos e entregando a nossa vida a Ti, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.